você sabe, pela manhã nós temos tido uma série de pregações no livro de Jonas. E qual que é o título da nossa série? Meu Deus, obrigado, Senhor. Graças a Deus. É isso aí. O título da nossa série é o Evangelho segundo Jonas. A salvação pertence ao Senhor. Então, para todos os visitantes, nós temos tido essa série pelo último mês de julho e agosto. E hoje é o dia do encerramento. Nós vamos encerrar a nossa série com a última pregação. E eu não sei se você está vendo direito, mas o nosso texto é Lucas 15. Aí você fala, pastor Jonas ficou maluco, porque a série de mensagens é no livro de Jonas. E agora ele foi para Lucas 15. O que ele está fazendo? Vocês vão ver. O título da pregação de hoje é Jonas e a parábola dos dois filhos perdidos. Nós estamos ainda com o universo de Jonas, mas agora a gente vai dar um pulo lá no Novo Testamento. E eu peço que você abra a sua Bíblia. No texto de Lucas, no capítulo 15, nós leremos o verso 11 ao verso 32. Lucas, capítulo 15, versos 11 a 32. Crianças, não estranhem, nós estamos no Novo Testamento. Mas eu ainda quero que vocês pensem em tudo que falamos do livro de Jonas, ok? Então tá bom, então ok. Lucas 15, versos 11 a 32. Há 2 anos atrás eu preguei nesse texto, aqui da parábola do filho pródigo, como ficou conhecida. Agora eu trago ela mais uma vez, só que eu não estou requentando a mensagem. Eu estou estabelecendo um novo paralelo com o livro de Jonas e trazendo novas aplicações, mas o ponto principal do sermão ainda continua, como foi há 2 anos atrás. Vamos ler o texto? Acompanhe comigo a leitura. Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trate-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos, Tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo. Vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou, o seu irmão voltou. E por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai, faz tantos anos que sirvo o Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Então, o pai respondeu,
meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Essa é a palavra do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Deus, por favor, nos dá entendimento desse texto e aplica as poderosas verdades da tua palavra aos nossos corações. No nome de Jesus. Amém. Nosso foco de hoje será na história que ficou conhecida como a parábola do filho pródigo. E muitos estudiosos notaram que essa parábola é um paralelo da história de Jonas no Novo Testamento. Então, aqui em Lucas 15, eu quero que você veja as duas formas que temos de fugir de Deus e como Jonas encarna esses dois exemplos. Nos capítulos 1 e 2 do livro de Jonas, Jonas interpreta o filho mais novo da parábola de Jesus, que foi rebelde, que jogou tudo para cima e que fugiu de seu pai. Nos capítulos 3 e 4 do livro de Jonas, Jonas é como o filho mais velho da parábola, o qual obedece o pai, mas depois o censura e fica irado quando o pai é gracioso com pecadores arrependidos. E assim como essa parábola, ela termina com a reflexão do pai ao filho mais velho, o livro de Jonas também termina com a pergunta de Deus ao profeta fujão. Alguns comentaristas chegam a apontar que o paralelo entre essas duas histórias era algo que podia estar na mente de Jesus quando ele contou, e no imaginário daqueles que estavam escutando. E o enredo da história parece mostrar algumas semelhanças mesmo com a vida de Jonas. Muito já se foi dito da parábola de Lucas 15. Ela é conhecida como uma das histórias mais importantes contadas por Jesus. Com certeza é a mais marcante, detalhada e inesquecível. E eu quero que você veja também que a solução trazida aqui é exatamente aquilo que Jonas, aquilo que nós e aquilo que a audiência de Jesus precisava. E é por esse caminho que nós vamos trilhar no sermão de hoje. Com o paralelo da história de Jonas e Lucas 15, aprenderemos que a única solução para o coração de Jonas e para o nosso é a generosa graça do Pai. A única esperança para Jonas, para nós, para pecadores, é a generosa, a pródiga graça do Pai. É isso que transforma corações. Mas deixa eu fazer uma nota de rodapé antes de entrar no contexto do livro, porque talvez você estranhe que eu utilize a palavra pródigo aplicada a Deus. Porque normalmente nós somos inclinados a pensar que pródigo significa rebelde ou desviado. Mas não é isso. Segundo o dicionário, pródigo significa aquele que gasta mais do que o necessário, ou aquele que é esbanjador e generoso ao dar. Esse é o verdadeiro significado. E eu quero que você veja como é o Pai, que nos aponta para Deus, que é muito mais generoso com sua graça nessa história toda. É isso que eu quero que você tenha em mente. Mas vamos entender um pouco do contexto antes de entrarmos nos pontos do sermão. Deixa a sua Bíblia aberta e perceba que nós estamos no livro de Jonas. E esse é o único lugar que temos registro da parábola de hoje. E você precisa saber que nós só temos essa história aqui porque aconteceu um grande problema alguns versículos antes. Se você não entender isso, você não vai chegar no profundo da mensagem que essa história significa. Aconteceu um problema sério antes, e Lucas narra isso para a gente nos versos 1, 2 e 3 do capítulo 15. Olha só o que diz. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. Os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: este recebe pecadores e come com eles. Então, Jesus lhe contou esta parábola. O fato de Jesus receber e comer com pecadores incomoda e gera uma acusação.
Esse é o ambiente do capítulo. Na frente de Jesus há dois grupos. Um grupo ele quer aprender e quer ouvir, e outro grupo quer murmurar. Quer demonstrar a sua insatisfação. E você precisa se lembrar de quem se tratava esse grupo. Um grupo era publicanos e pecadores. Publicanos eram quem? Eram os cobradores de impostos. Eles cobravam impostos do seu próprio povo. Então eles eram odiados. Odiados. Imagina aí. Ter alguém batendo na sua porta. Cobrando imposto de renda. 3 vezes mais caro. Você não vai gostar, né? Você não vai gostar. Era mais ou menos isso, mas numa situação bem pior que acontecia naquela época. Pecadores aqui são todos aqueles que viviam de forma dissoluta, estavam à margem da sociedade. Esse era o primeiro grupo. Eles estavam diante de Jesus, eles queriam ouvir e aprender. O segundo era os fariseus e os escribas, que são os doutores da lei. Aqueles que representam a elite espiritual de Israel. E é primariamente por causa da acusação deles que Jesus conta 3 parábolas no capítulo 15 de Lucas. E Jesus se utiliza dessas 3 parábolas para armar, para construir uma grande história. Elas estão conectadas e elas formam um arco narrativo perfeito para o clímax que Jesus quer alcançar. A parábola da ovelha perdida, que é a primeira que Jesus faz referência, nos conta sobre um homem que ele deixa as 99 ovelhas dele e ele vai em busca de uma que se perdeu. E ele encontra. E quando ele encontra, ele chama os seus amigos e os seus vizinhos e ele se alegra muito com ela. A segunda parábola é a parábola da dracma ou da moeda perdida. É a mesma coisa, crianças. Dracma e moeda é a mesma coisa. E ela é bem semelhante e nos mostra uma mulher que perde uma moeda. Então o que ela faz? Ela procura diligentemente, quando ela acha, ela chama as suas amigas e ela se alegra muito por ela. E então Jesus continua a sua narrativa, nos dando a história de um homem que tinha 2 filhos. É assim que Jesus chama a parábola. E como nós vamos ver, não é certo você focar só em um filho da história, porque Jesus não fez isso. A parábola trata tanto do irmão mais novo, quanto do irmão mais velho. Assim como mostra a figura central do pai e a sua reação a esses 2 filhos. Se você ficar atento, você vai perceber que um título melhor para a história seria a parábola dos 2 filhos perdidos. Agora, a pergunta é, como que Jonas entra nessa história? E o que nós podemos aprender disso tudo? Eu quero que você tenha em mente que o profeta Jonas, lá do Antigo Testamento, encarna os 2 filhos aqui. E a solução para ele e para nós é a mesma. A generosa graça do Pai. Aquilo que está sendo retratado nessa parábola de Jesus. E eu dividi essa pregação em 2 atos, como uma peça de teatro. 2 atos. O primeiro ato se chama O Filho Perdido Mais Novo. E o segundo ato se chama O Filho Perdido Mais Velho. Vocês são muito inteligentes. Eu não sei como é que vocês adivinharam. Nos 2 atos eu vou tratar sobre a reação do pai, especificamente a cada filho. Então esse é o nosso esquema. Primeiro ato, o filho perdido mais velho e a reação do pai. Segundo ato, o filho perdido mais velho e a reação do pai. E o primeiro, o filho perdido mais novo e a reação do pai. Olhe mais uma vez comigo os versos 11 e 12. Jesus continuou. Percebe que ele está continuando a história? A gente acha que a Bíblia foi escrita com essas divisões, né? Não foi. Jesus está continuando a história. E ele diz assim: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabe. E o pai repartiu os bens entre eles. O texto já começa impactante. E você não pode ler o texto com a sua cabeça. Porque se você ler o texto com a sua cabeça, dentro do seu contexto, você não vai entender porque isso aqui é impactante. Você vai ler: um filho pediu dinheiro para o pai. É normal, né? Meus filhos não pedem dinheiro também. E o pai simplesmente deu. Na verdade, um pouquinho mais difícil. O filho pediu a herança. E o pai fez o quê? Meu filho, tudo bem, eu vou tirar meus investimentos lá, eu vou recolher todo o meu dinheiro e eu vou te dar. E aí você passa pelo texto, você não percebe o quanto isso é impactante. O filho mais novo está fazendo um pedido ao pai: eu quero a minha parte da herança.
E o que você precisa saber é que a lei tratava sobre isso. A lei de Moisés dizia sobre divisão de herança. Nessa situação, o filho mais velho deveria receber 2/3 dos bens, enquanto o filho mais novo receberia 1/3. O problema é que não era comum um filho fazer um pedido desses. E por quê? Porque aquele que iria comprar e tomar posse do patrimônio não podia fazê-lo até que o pai estivesse morto. Isso mesmo. Ninguém poderia usufruir desses bens até a morte do pai. Então, um filho, naquela cultura, pedir a herança antecipada para o pai, era o mesmo que dizer assim: pai, eu queria que o senhor estivesse morto. Mas já que o senhor não está, eu quero que o senhor saiba que você está atrapalhando meus planos. Eu quero a minha liberdade, a minha realização pessoal, e eu tenho planos que não envolvem o senhor, que não envolvem a nossa família, que não envolve esta vila, essa comunidade. Eu estou pulando fora. E sim, senhores ricos tinham muitos servos, e ao redor das suas casas, os servos também construíam suas moradias. Por isso, provavelmente, existia uma vila, uma comunidade ali, sustentada pelo trabalho do pai. E o filho mais velho, o filho mais novo simplesmente diz: eu estou fora. Toda a audiência de Jesus sabia exatamente o que significava um pedido desses. E eles sabiam também o que o pai deveria fazer com um filho desse tipo. O pai deveria humilhá-lo ali mesmo. O pai deveria deserdá-lo, expulsá-lo de casa. O que você faria se você tivesse um filho que pedisse a sua herança antecipada? Toma vergonha na cara, moleque. Seu ingrato. Me respeita, rapaz. Era isso que a audiência de Jesus sabia que esse pai tinha que fazer. Mas o que esse pai faz? Está escrito: e o pai repartiu os bens entre eles. O caçula quer as riquezas do pai, ele não quer o pai. E aí o que o pai faz? O pai dá os bens. Não tem lógica. E algo muito interessante aqui é que a palavra grega para bens é bios, deriva biologia, por exemplo, e que significa literalmente vida. O sentido literal da frase seria: e o pai repartiu a sua vida entre eles. E note, naquele contexto, as pessoas estavam muito ligadas, a identidade estava muito ligada à terra, ao local de origem. Então, perder uma parte da terra era como perder uma parte de si mesmo. Os bens eram acumulados do trabalho de gerações daquela família. A história deles estava ligada à herança, à propriedade. Mas esse é o pedido do filho. Ele diz assim: dilacere, quebre a sua própria vida. Eu não estou nem aí para você. A audiência já fica espantada na primeira frase. Jesus já cativou a atenção de todo mundo. Jesus já está com a atenção de todo mundo nele. Mas a história segue, não segue? Olha só os versos 13 a 16. O que aconteceu com esse jovem? Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá desperdiçou todos os seus bens vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali, ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Crianças, alfarrobas é uma semente, um fruto de uma planta. E é comida de animal, é comida de porco. Então, quando diz que ele desejava comer as alfarrobas, está dizendo assim, ele desejava comer a comida dos porcos. É isso que o texto está dizendo para nós. Mas perceba, a vida do caçula aqui entra numa espiral descendente, você viu? Ele sai de casa rico e cheio de si, mas ele gasta completamente tudo com uma vida desregrada. Como Jonas, ele só desce. E se já era proibido comer carne de porco, participar da criação desses animais, então, era considerado como algo terrivelmente imoral.
Só a natureza desse trabalho já era suficiente para torná-lo irredimível em Israel. E essa é a imagem que Jesus está construindo. É uma imagem abominável e cada detalhe vai ficando pior. E aí você pergunta, tem como piorar mais? E a resposta é tem, sempre tem, né? Sempre tem. O jovem desejou comer a lavagem dos porcos. Deplorável, não? Para quem ouvia, aquele filho tinha se tornado como um dos porcos e chegou no fundo do poço. Este é o equivalente à barriga do peixe para Jonas. E ali estava ele, o gastador, sujo, faminto, alienado do pai, irredimível e sem herança. Será que pode vir alguma coisa boa dessa história ainda? A situação começa a mudar quando o texto declara que ele caiu em si. Do grego significa, ele pegou a visão. É verdade. Está em todos os léxicos. Olha só os versos 17 a 19. Olha aí. Então, caindo em si, ou pegando a visão, ele disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Eu vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer, pai, pequei contra Deus e diante do Senhor, já não sou digno de ser chamado de seu filho, trate-me como um dos seus trabalhadores. O pródigo quer voltar para casa. Ele caiu em si. Ele reconhece que ele pecou contra Deus e contra seu pai. Ele está arrependido. Mas eu penso que há ainda um traço estranho com a formulação do discurso dele. Sim, ele está realmente arrependido, mas o seu entendimento ainda não é perfeito. Porque, olha só o que o texto diz, aceito de volta como empregado? Como um trabalhador? Será que na mente dele ele pensa que ele só pode voltar assim? Trabalhando duro? Para conseguir estar de volta diante do seu pai? Será que ele pensa que ele pode retribuir? Pelo menos um pouquinho daquilo que ele desperdiçou? E para a mente dos fariseus, dos escribas que estavam ali diante de Jesus, se existisse alguma chance para esse filho voltar para casa, era desse jeito. Ele deveria trabalhar duro para voltar. Ele deveria se humilhar diante do pai. Ele deveria chegar para o pai e falar assim, olha só, eu não sou mais seu filho. Eu sou empregado. Me trate como escravo. Então, para a cabeça do fariseu e do escriba que está ouvindo a história, esse é o momento que eles falam assim, agora faz sentido. Agora esse Jesus está um pouco indo por um caminho mais lógico. A história está caminhando de forma correta. A doutrina dos fariseus era baseada em trabalhar. Trabalhar para merecer o favor. Trabalhar para merecer as bênçãos de Deus. Mas o que a parábola de Jesus vai fazer com eles? A parábola de Jesus vai destruir a visão de mundo deles. A reação do Pai vai destruir tudo o que eles imaginavam ser a forma de se aproximar de Deus. Olha só os versos 20 a 24. E arrumando-se, foi para o seu pai. Esse é um dos textos mais tocantes de toda a Escritura. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. E o filho lhe disse, pai, eu pequei contra Deus diante do Senhor. Eu já não sou digno de ser chamado de seu filho. O pai, porém, disse aos servos, tragam depressa a melhor roupa e vistam nele. Ponham um anel no dedo dele e sandália nos pés. Tragam e matem o bezerro gordo, vamos comer e festejar, porque esse meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado, e começaram a festejar. Quem foi que o avistou ainda de longe? Foi o pai. Será que esse pai estava esperando esse filho voltar? Será que ele tinha expectativa de que o seu filho retornasse? Será que ele orava por isso? Provavelmente sim, né?
e é com as entranhas movidas de compaixão. Quando diz aqui compadecido dele, é esse o sentido. Com as entranhas movidas de compaixão, ele corre, abraça e beija. O tempo verbal para beijou aqui significa beijou repetidamente. Sabe, quando a sua mãe está um tempão sem ver você? Isso acontece muito lá em casa. Ainda mais que a minha mãe é bem pegajosa. Graças a Deus. E aí, a sua mãe está um tempão sem ver você. E aí você volta para casa e ela, meu filho, fica beijando. Tá bom, mãe, tá bom. É isso que o pai fez. Ele pegou a cabeça fedida a porcos do filho e começou a beijar repetidamente. O filho estava pronto a lamber o pé do pai. E o pai é que beija a cabeça fedida a porcos dele. Ele estava mostrando para todo mundo que seu filho estava bem-vindo de volta. Até mesmo o ato de correr. Até mesmo o ato de correr até o filho era visto como algo vergonhoso. Só garotos e servos correm. Homens nobres, não. Mas e daí? Esse pai não está nem aí para esses protocolos. Ele levanta as suas vestes. Ele mostra as suas pernas para todo mundo. Ele não está nem aí. E ele sai correndo. Ele sai correndo em direção ao seu filho. Mas veja algo essencial aqui nesse texto também. O filho não consegue dizer toda a sua confissão. Você viu isso? Ele não fala todo o texto que ele ensaiou. Ele não consegue chegar na parte em que ele diz que quer ser um escravo, um trabalhador assalariado. O pai dele não deixa ele terminar de falar. É como se a ação do pai estivesse dizendo a ele, se você for voltar, você volta do jeito certo. Você volta como meu filho. É por isso que ainda ofegante, porque ele tinha corrido, lembra? Ele levantou os vestidos e eles correram, crianças. Então ele estava ofegante. Então ainda ofegante, ele diz, rápido, tragam uma melhor roupa. Coloquem um anel no dedo dele. Coloquem sandália nos pés. Matem o bezerro gordo. Vamos festejar, hoje é dia de alegria, porque o meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Olha que momento glorioso. O pai não deixa ele merecer nada, a restituição é feita pela graça. O filho mais novo tem o anel da família na mão. Isso transmite uma ideia de autoridade. O filho mais novo tem sandália nos pés. Escravos não tinham sandálias. Eles andavam descalços, mas o filho tem sandália nos pés. Isso significa que ele é um homem livre agora. O bezerro gordo era o melhor da vila. Ele era preparado para ocasiões especiais. Isso denota a grande alegria, a comunhão que vai ser gerada ali. O pai dele faz o que um bom brasileiro faria, né? Vamos fazer um churrasco. Pega a melhor picanha. Nós vamos comemorar agora. Não é isso que ele está fazendo. E a roupa? A roupa denota honra. Todo chefe de uma família rica dessa época tinha uma roupa especial como aquela. Essa roupa era a mais bonita da casa e certamente era a roupa do próprio pai. Ele quer pôr a melhor roupa no ex-cuidador de porcos sem ele tomar um banho. Imagina, crianças. Imagina. A sua mãe compra um terno lindo ou um belo vestido. E aí ela guarda aquele vestido ou aquele terno para que você use numa ocasião especial. E aí, num sábado à tarde, ensolarado, um dia com seus amigos, você fala, hoje eu vou me esbaldar. Você vai para o parque, ou para o futebol, ou para lá o que seja, e você brinca, e você come terra, e você joga terra para cima, e você pinta e borda. E aí a sua mãe vê você daquele jeito e fala assim, traga uma melhor roupa que eu vou colocar nele. Duvido. Vá tomar um banho e tirar essa imundícia do seu corpo. É isso que ela diria. A minha mãe diria isso certamente. E o que o pai faz aqui? Olha só. Tragam a melhor roupa e coloca no meu filho fedido a porcos. O irredimível está sendo alcançado por uma graça assustadora. Você consegue sentir o fedor de porcos aí?
Devia feder, né? Mas isso não importa agora. Eles estão indo para o banquete. É isso que importa. Deixa eu te fazer uma pergunta. E a gente vai encerrar esse ponto. Quem você acha que é mais profundamente pródigo nessa história aqui? Quem você acha que gasta mais? É o pai. É ele que gasta mais do que todos. E qual que é a mensagem de Jesus para nós? A mensagem de Jesus é traçar uma imagem da graça extravagante, extravagante de Deus, que triunfa sobre todo pecado inimaginável. O Pai representa nosso Deus e Ele é pródigo com os seus filhos. Ele derrama muita graça na vida de gente que não vale nada. Não é isso que o Evangelho proclama. Um Deus que derrama graça na vida de gente que não vale nada. Deus salva pecadores, incluindo os piores. E sem olhar os custos, Ele vai e busca gente assim. Ele traz assim para perto. 2 Coríntios 5,19 diz o seguinte: Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo, não levando em conta as suas transgressões. A nossa maior esperança é essa graça generosa de Deus. Não tem nada mais profundo do que isso. Não tem nada mais sublime do que isso. Não tem nada mais transformador do que essa graça. E os ouvintes de Jesus estão ouvindo ele, você lembra? E eles estão chocados. Porque todo detalhe que Jesus diz em sua história ofende a sensibilidade da elite religiosa. Mas os publicanos e os pecadores, eles encontram esperança, porque eles pensam assim: se houve salvação para esse filho aí, então há para mim também. Se houve salvação para o redimível, então pode haver para mim também. O filho perdido é esse símbolo de todo pecador que já viveu, incluindo eu, incluindo você, incluindo Jonas no capítulo 1 e 2 de seu livro. E todos aqueles que reconhecem isso e se colocam diante de Deus dizendo: que miserável homem que sou, encontram um Pai gracioso pelo caminho. Os pecadores aos pés de Jesus estão cheios de esperança. Os mestres da lei hipócritas estão cheios de raiva. E o primeiro ato da história acaba aqui. O filho perdido, mais novo, foi achado. Amém? Bom. O segundo ato, vamos entrar nele. O filho perdido, mais velho. Se o primeiro ato mostra a gratuidade da graça de Deus, esse segundo nos revela a grandeza da graça e o verdadeiro auge da história. Se eu te disser que ainda não chegamos no ponto alto da história, você acreditaria em mim? A gente ainda não chegou. O ponto alto da história está nos próximos versículos. É aí que a gente vai encontrar o clímax e o propósito da mensagem de Jesus. Olhe de novo os versos 25 a 30 comigo. Ora, o filho mais velho estava no campo. Quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos empregados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: o seu irmão voltou, e por tê-lo recuperado com saúde, o seu pai mandou matar o bezerro gordo. O filho mais velho se indignou e não queria entrar. Vocês conhecem essa reação? Conhecem, né? Tá bom. Saindo, porém, o pai procurava convencê-lo a entrar. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que te sirvo, que sirvo o Senhor, e nunca transgredi o mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para festejar com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar o bezerro gordo para ele. Imagina a cena. O filho está no campo, trabalhando. A enxada colocou uns calos na mão dele. O sol naquele dia foi forte. Aí ele volta para casa e ele ouve músicas e danças e um churrasco no qual ele nem sabia. Churrasco. Imagina isso. Aí ele olha e fala: o que aconteceu, hein? Aí ele chama um servo. O que está rolando ali? Aí o servo diz: seu irmão voltou.
E aí o seu pai, por ter recuperado ele com saúde, deu essa grande festa. Qual deveria ser a reação desse filho? Glória a Deus! Nós estávamos orando por isso. Nós tínhamos pedido isso a Deus. E agora o meu irmão voltou, que alegria! Ele devia fazer isso, não devia? Não devia fazer isso? Mas o que ele fez? Ele ficou com muita raiva e ele não quis entrar. E ele faz o que pecadores são especialistas em fazer. O que é? Ele fica amuado. Ele fica amuado. Corta a cena. Esse irmão aqui se parece com quem? Com Jonas, né? Mas o que você acha que o Jonas transformado diria para ele? O Jonas depois daqueles acontecimentos todos. O que você acha que Jonas diria para ele? Ô homem, faz isso não. Se alegra logo e entra nessa festa. A graça é muito mais preciosa do que você pode imaginar. Mas esse filho está com raiva e está amuado. Ele acha que o pai ficou maluco por ter aceitado o irmão de volta e ele se recusa a participar daquela alegria. O pai, muito paciente e diferente de tudo que eles estavam acostumados, busca falar ao coração do filho e conciliá-lo, mas ele não quer nem saber. Ele está revoltado. E na sua revolta, ele revela o seu coração, dizendo assim: todos os anos eu te sirvo como um escravo. Esse é o sentido e a força do texto. Eu sou um escravo diante do Senhor. E agora o Senhor faz essa loucura. O filho está reclamando com o pai, porque o pai é bom. Porque o pai é gracioso. Porque o pai recebe de volta o seu irmão pecador. Esse teu filho aí, nem é irmão dele mais. Esse teu filho aí. Gastou tudo com prostitutas. E mesmo assim o Senhor recebe ele de volta. Ele está acusando o pai de injustiça. Ele não consegue entender como o pai pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo. Você já consegue entender isso? Já? A história da Elisa deve ter te ajudado, né, na semana passada. Mas para ele, o pai é um gastador inconsequente. Alguém que não sabe gerir seus recursos. Aquele era o dia mais importante da vida do pai. A vila inteira estava ali. Mas o irmão mais velho não vê isso. Ele reprova o jeito que o pai gasta as suas dádivas. E assim como o filho mais novo, que só queria os bens do pai, esse mais velho também faz isso e não dá a mínima para o próprio pai. Qual é a mensagem de Jesus aqui para seus ouvintes? O que Jesus quer mostrar a eles, aquela audiência de publicanos e pecadores, fariseus e escribas que estava diante dele? Jesus está usando essa parábola para confrontar as deficiências da teologia farisaica, da noção que eles tinham de Deus e uns dos outros. Porque o que nós temos nessa história aqui, irmãos e ouvintes, não é um filho bom e outro mau, mas dois filhos maus. E dois filhos que estão perdidos e totalmente alienados do pai. Mas os ouvintes estão perplexos. Por quê? Porque o filho que gastou toda a herança está dentro do banquete, e o filho que ficou dentro de casa e obedeceu tudo o que deveria obedecer, e foi bonzinho, está fora. Mas como isso é possível? O pai precisa ir lá e buscar os dois. Mas naquele momento só o irredimível que está dentro do banquete. Você acha que os escribas e os fariseus estavam rindo para Jesus? Estavam falando: nossa, mestre, que história agradável. Você acha que eles estavam fazendo isso? Jesus está apontando o dedo na cara deles. E esfregando na cara deles a hipocrisia.
E aqui sim nós estamos no auge da história, porque Jesus contou essa parábola principalmente para o benefício dos fariseus e escribas e como uma repreensão a eles. É como se o Senhor olhasse bem no fundo dos olhos deles e dissesse: tudo o que vocês imaginaram de como chegar a Deus está errado. O tema dominante de Lucas 15 é a grande alegria do céu pelo retorno dos perdidos. Nessa parábola, Jesus está indicando o contraste violento entre a alegria de Deus na redenção dos pecadores e a atitude inflexível dos fariseus em relação a essas mesmas pessoas. Por que Jesus comeu com pecadores? Porque Jesus queria salvar os pecadores. Porque esse é o maior desejo, a maior alegria do Pai também. Porque Ele é soberano. E Ele busca gente que não vale nada. Ele salva pecadores. Porque a salvação pertence ao Senhor. E Ele dá a quem quer. E Ele faz como quer. A lição principal das duas parábolas anteriores é a alegria que todos passam quando encontram algo que estava dado como perdido. Um homem tinha 100 ovelhas, ele perde uma e o que ele faz? Ele procura, e quando ele acha, ele chama os seus amigos e se alegra muito. Uma mulher perdeu uma moeda. E o que ela faz? Ela procura diligentemente. E quando ela encontra, ela se alegra muito. E ela chama as suas amigas para participar disso. E agora, o que está acontecendo aqui? Um pai amoroso e perdoador encontra seu filho. Ele chama toda a comunidade para se alegrar. Mas o seu primogênito não quer. Um filho vale mais do que uma moeda e vale mais do que uma ovelha. A comunidade está toda no banquete. E o filho mais velho desse pai não quer entrar lá. Por que não existe um versículo dizendo que o primogênito foi atrás do irmão? Que o primogênito foi buscar o irmão na terra distante? Porque era isso que ele deveria fazer. Ele deveria dar um exemplo. Mas para ele, era melhor que o irmão dele tivesse morrido lá. Era melhor que Deus destruísse. Ele não se importa com o irmão mais novo, ele não ama o pai. Para ele basta ter a herança e ter o título de filho bom. E Jesus traz à tona essa falsidade, ao mesmo tempo que confronta os seus ouvintes com os mais belos 5 minutos da arte de contar histórias. Em 5 minutos Jesus faz isso. E é extraordinário, não? É tipo quando Deus chama o seu profeta para uma conversinha. Crianças, sabe quando a mamãe e o papai chamam você para conversar? E aí a sua perna já vai tremendo pelo caminho. A minha esposa tinha uma forma de reagir quando a mãe dela falava isso. Ela dizia assim: conversa séria não, mamãe, conversa séria não. Aí Deus chama Jonas, vem conversar. É razoável? É razoável que até quero morrer. Tá bom então, deixa eu dar um jeitinho. Planta, verme, sol, vento. É razoável. É o que está acontecendo aqui. O pai vai ter que falar no coração desse filho. E Jesus está confrontando a falsidade daqueles ouvintes. E ele está mostrando o que de fato está no fundo do coração deles. Todos estão dentro da festa, celebrando a graça generosa do pai. Mas do lado de fora, o pai está sendo atacado e ele sofre um terrível golpe na sua justiça. É incrível, mas quando a gente olha mais atentamente, a gente vê que esse filho aqui, o mais velho, era secretamente mais rebelde do que o pródigo. Ele fez de tudo para manter a sua amargura disfarçada, mas isso só adiciona hipocrisia à sua lista de pecados contra o pai. Mas esse tipo de perdição aqui é bem mais perigoso, porque a falsa obediência disfarça. Mas a verdade é que o seu coração está muito longe. E a gente precisa estar atento a isso. Às vezes a pessoa está do nosso lado e ela está ali, e tudo bem, daqui uma hora para outra ela explode. E ela se mostra com o seu verdadeiro coração. É isso que
a parábola está fazendo. Mas qual é a reação do pai? Olha os versos 31 e 32, e nós já estamos fechando no texto. Então, o pai respondeu: meu filho, você está sempre comigo, tudo o que eu tenho é seu. Mas era preciso festejar e alegrar-se, porque esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. O pai reage com paciência, com compaixão. O primogênito tinha tudo, mas ele não tinha certeza do amor do pai. Era só pedir. Era só pedir. Ele poderia desfrutar de todos os benefícios, mas a sua falsa obediência o deixa cego, o deixa distante do amor e da bondade do seu pai. A tentativa de reconciliação do pai é como se ele dissesse assim para o filho: agora, meu filho, é hora de festejar. Seu irmão estava perdido e foi achado. E nós celebraremos por você também, se você vier. Como o irmão mais velho respondeu? Procura aí na sua Bíblia, vê se você acha. Achou? Não? Nem eu. Jesus termina a sua parábola sem uma resposta satisfatória. A narrativa só termina com um apelo ao arrependimento, e é só isso. O que aconteceu depois? Ele entrou ou não? Como é que ficou a família? E a festa? Ele foi para a festa? A gente não sabe. Mas não foi porque Jesus esqueceu uma parte da história. Ou porque Lucas falou: ih, acabou a tinta da caneta. Não tem como escrever mais. Não, não foi isso. Está sendo de propósito. Para que fiquemos incomodados mesmo com uma ausência de conclusão. Tipo a de Jonas. Sabe? Por que Jesus deixou essa história assim e não a resolveu? Porque todo ouvinte deveria considerar o pedido do pai e meditar sobre ele. Porque a questão agora, que o pai levanta aqui, passa a ser nossa. O que seria razoável fazermos em uma situação dessas? Escribas, fariseus, pecadores, publicanos, eu, você, todos nós, somos chamados a responder o pedido do pai. Era justo que ele se alegrasse ou não? O que você acha? A parábola de Jesus está nos levando a uma espécie de crise. Porque os dois caminhos propostos aqui são errados. E é claro que Jesus quer que nós sigamos um caminho radicalmente diferente. Mas qual é esse caminho, pastor Jonathan? Não está no texto. Mas nós só encontramos essa resposta quando percebemos que Jesus deixou alguém de fora da história. E ele deixou esse alguém de fora de propósito. E ele quer que procuremos esse alguém e, encontrando-o, achemos também o nosso caminho de volta para casa. Como no livro de Jonas, onde nós temos um profeta ruim. E nós desejamos alguém maior, alguém melhor. Alguém que não passe só 3 dias na barriga do peixe, mas ressuscite ao 3º dia para a nossa justificação. Alguém que tenha compaixão verdadeira de nós. Alguém que nos salve verdadeiramente. Assim também é aqui. Jesus põe um irmão mais velho ruim na história, para que você deseje o irmão bom. O irmão verdadeiro. E a notícia boa é que esse irmão existe. Muitos têm tirado uma conclusão superficial dessa história, dizendo que a restauração do irmão mais novo dispensava qualquer sacrifício e, portanto, não acarretava custo algum. O pai simplesmente perdoou e nós temos que fazer igual. Isso é amor. Alguém peca e você perdoa, e é isso, e não tem custo, e tá tudo bem. Mas essa ideia de amor é falsa. Essa não é a ideia bíblica. Essa não é a ideia bíblica de amor e de perdão, porque perdão e misericórdia devem ser gratuitos para aquele que ofendeu e cometeu mal. Mas o perdão verdadeiro sempre tem um alto custo para quem o oferece. O pai não podia simplesmente perdoar o filho mais novo. Alguém tinha que pagar. E esse segundo ato da parábola nos dá a dimensão, a ideia do alto custo.
Porque o filho mais velho aqui não está disposto a pagar o preço de buscar e salvar o que havia sido perdido. E isso é de cortar o nosso coração. Mas ainda assim alguém precisa custear o retorno. E só há um jeito desse irmão mais novo ser reintegrado. O irmão mais velho precisa arcar com o custo. Lembra? A herança agora é toda dele. No fim das contas, o pai está readmitindo o mais novo e dando as festas, as custas daquilo que pertenceria ao irmão mais velho. É por isso que o pai o recebe, porque ele ainda tem herança para dar. Porque ele ainda tem bens. Só que aquele irmão, o primogênito está furioso, ele não quer fazer parte de nada daquilo, e é por isso que o irmão caçula e nós também precisamos de um irmão de verdade. Nós precisamos de um irmão que não só vai a uma terra distante para nos procurar, mas que venha lá dos céus para nos buscar e salvar do pecado. Nós precisamos de um irmão que traga, um irmão que nos traga para dentro da festa, para dentro do banquete, às suas próprias custas. E que faça isso com alegria. Dizendo assim, pela alegria que me estava proposta é que eu fiz. De forma muito mais profunda, nós precisamos de um irmão que esteja disposto a pagar o preço de sangue em troca da nossa vida. Que se coloque nu no terrível madeiro, para que eu e você tenha veste de justiça diante do Pai. Nós precisamos de alguém que pague a dívida na cruz. Porque não havia outro modo do Pai Celestial nos readmitir dentro de casa, a não ser que o nosso irmão mais velho, verdadeiro, arcasse com os custos. E Jesus é esse irmão por excelência. Imagina os fariseus, os escribas, os publicanos e os pecadores. Como nós vamos nos achegar a Deus? E Jesus? Eu estou aqui. É para isso que eu vim, para buscar e salvar o que havia sido perdido. Por que vocês não estão se alegrando? Aplicações. 1. Existem duas maneiras de fugir de Deus. As duas nós encontramos em Jonas e aqui em Lucas 15. Você pode fugir de Deus rejeitando Deus abertamente. E você pode fugir de Deus obedecendo a Deus de modo legalista. É exatamente isso. Obedecendo de modo legalista. Cumprindo as regras para controlar. A conclusão do apóstolo Paulo em Romanos 3 é: todos se extraviaram e a uma se fizeram inúteis. Todos estão perdidos. Você pode evitar Deus rejeitando abertamente, ou seja, jogando tudo para o alto e indo para o mundo. E você pode rejeitar a Deus também sendo obediente e extremamente bom. Aplicando para nós, você pode estar perdido vivendo no mundo e de forma imoral, e você pode estar perdido vivendo na igreja. Se disfarçando de bom moço, cumprindo regras, mas sem ter que o evangelho ter alcançado o seu coração. E esses dois modos de fugir de Deus partem da mentira de que não podemos confiar que Deus está comprometido com o nosso bem. Essa é a grande mentira que Jonas acreditou e por isso ele fugiu. Essa é a grande mentira que Eva e Adão acreditaram e por isso eles pecaram. Deus não está comprometido com o nosso bem. Então, ou temos que chutar o balde e ir em busca da nossa felicidade, porque Deus não fará isso. Ou acreditamos que temos que forçar Deus a nos dar o que achamos ser melhor para a nossa vida. Aí o que a gente faz? A gente vai obedecendo para que Deus nos dê aquilo que nós pedimos a Ele. Um casamento, um namoro, filhos, um trabalho melhor, uma vaga na faculdade. Isso são coisas ruins, irmãos? Não. Mas se você
faz esses pedidos e obedece a Deus para barganhar essas coisas com Ele, isso é errado. E qual é o problema? O problema é que se estamos cumprindo tudo, ou seja, obedecendo, cumprindo as regras, e Deus não parece estar fazendo como queremos, o que a gente faz? A gente fica moado, a gente fica furioso, a gente fica desesperado. A vida não se adequou às expectativas que eu tinha para mim mesmo. Deus não deu para mim o que eu acho que seria o melhor para a minha vida. E eu estou dentro da igreja, pastor. Eu oro todo dia, eu leio a Bíblia todo dia, e Deus não faz como eu quero. Graças a Deus. Glória a Deus. Mas a gente parece esse filho aqui. Parecemos com Jonas mesmo. Jonas reveza nesses papéis. Uma hora ele foge abertamente, outra hora ele obedece, mas ele fala, eu vou obedecer, mas eu sei o que ele vai fazer, eu tenho certeza que ele vai salvar esse povo, eu tenho certeza. Mas eu vou obedecer. Aí Deus vai lá e salva, o que ele faz? Ele faz uma cabaninha. Não, ele vai ter que destruir essa cidade, ele falou. A gente parece com isso. Em ambos os casos, o que se quer é obter o controle de tudo. E tudo isso parte da premissa de que Deus não está comprometido com o seu bem. Que Ele não quer o seu melhor, de que Ele não sabe o que é melhor para você. Eu acho que é você que sabe o que é o melhor para você mesmo. Duas formas de fugir de Deus. Aplicação número 2. O que pode quebrar o nosso coração e nos transformar? Tá bom, pastor, o senhor levantou o problema. Mas como a gente resolve? O Evangelho. O Evangelho do Deus que gasta muito, aquele que é pródigo em relação aos seus filhos, pode nos transformar. Deus derrama graça na vida de gente que peca. E essa é a nossa maior esperança, a graça generosa do Pai. É contemplar, é viver totalmente dependente dessa graça que vai transformar a sua vida. Você nunca vai deixar de depender, de precisar da graça de Deus. E é isso que transforma os nossos corações. Na aplicação número 3, Deus se alegra em pecadores voltando para Ele. E você precisa se alegrar nisso também. Stuart Olliott diz o seguinte: alguns calvinistas dão a impressão de que Deus não se alegra muito quando pecadores retornam para Ele. Eu não sei porque eles dão essa impressão, provavelmente por serem calvinistas que não estão vivendo próximos do Senhor. E a aplicação é: não seja um calvinista chato. Aquele que fala da doutrina com orgulho, com desprezo pelos outros, que condiciona a salvação das pessoas ao nível de conhecimento teológico que ela tem, que prega o evangelho com um porrete na mão. Não seja assim. Seja um reformado que realmente entendeu as doutrinas da graça e que prega o evangelho com lágrimas nos olhos e com alegria no coração. Nós não estamos levantando a nossa bandeira. O nosso estandarte é o estandarte do evangelho. E se pecadores estão se voltando ao Senhor, glórias a Deus. Isso tem que nos alegrar. Não seja um calvinista chato. Por último, 4. Aquele que é verdadeiramente salvo pela graça teme a Deus para ganhar a Deus. A sua obediência deve ser marcada por alegria e gratidão. Essa é a verdadeira forma de obedecer. Você não obedece para ser aceito. Isso não é cristianismo. Evangelho, cristianismo você é aceito por graça. E então você obedece. Eu sei que muitas vezes nós não vamos ter aquele incrível desejo, aquela incrível sensação, aquele sentimento maravilhoso por ir lá e fazer a vontade do Senhor. A gente viu isso lá em Jonas.
Mas o nosso alvo, a nossa busca deve ser por uma obediência completa, cheia de alegria, baseada no Evangelho. O nosso alvo deve ser: eu cumpro a vontade de Deus com alegria, porque eu entendi. Eu entendi o bom propósito dele para a minha vida. Ele me salvou e eu sei que a palavra dele é o melhor caminho para eu seguir. A única forma do Jonas dos nossos corações ser quebrada é pelo poder do Evangelho, irmãos. A única esperança que você tem de deixar de ser um dos filhos da parábola é encontrando um Pai gracioso que deu seu único filho para nos salvar. Nós só teremos corações transformados se nos curvarmos diante da obra do nosso irmão mais velho, verdadeiro, Jesus Cristo. E é ficando maravilhado, deslumbrado, grato pela obra dele, pelo alto preço pago, que nós podemos voltar para casa. Nosso irmão mais velho fez isso por nós e é isso que deve nos transformar. Abra sua Bíblia em Hebreus 2. Nós vamos encerrar nossa série com esse texto. E nós vamos encerrar a pregação de hoje com esse texto. Hebreus 2. Versículos 10 e 11. Diz assim: convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse, por meio do sofrimento, o autor da salvação deles. Pois tanto o que santifica como os que são santificados, todos vêm de um só. É por isso que Jesus não se envergonha de chamá-los de irmãos. Esse é o nosso irmão mais velho verdadeiro. Vamos orar. Glórias te damos, Senhor, pelo evangelho da graça do Pai. Glórias te damos porque o Senhor um dia se despiu de toda a sua glória. E mesmo sabendo do alto preço e do alto custo, o Senhor veio buscar e salvar o que havia sido perdido. Obrigado, Senhor, pela graça que transforma os corações. Essa é a nossa única esperança, Deus. E é ela que nós louvamos e glorificamos nessa manhã. Trabalhe nos nossos corações, Senhor. Nos faz ser transformados por aquilo que Cristo fez na cruz. Que essa seja a principal coisa na nossa identidade. E que o nosso coração se encha de alegria, de gratidão e de amor por tudo que o Senhor fez. Nós te agradecemos assim no nome dele, nosso irmão mais velho verdadeiro. Amém.